Olá, meu nome é Caroline Zanucci e hoje aqui no canal da Borges Atlante nós vamos estar falando um pouco mais sobre edição de imagens, né? Com ênfase em natureza. Quem aprende a fazer edição de imagens, né, de aves, também vai ter facilidade para fazer edição de fotografias de outros segmentos, tá? Então, nessas aulas de edição, né, online que a Borges Atlantic, né, tem oferecido, a gente começou em abril deste ano, né? Foi uma demanda bem recente, né, devido a essa pandemia, então aumentou muito o número de pedidos de pessoas que gostariam de aprender de forma online, né? Então, em abril, né, deste ano, a gente iniciou as aulas online, tanto de edição de imagens quanto de fotografia também, tudo com ênfase em aves, né? Então, nesse título de hoje, né, dessa apresentação de hoje, eu quis abranger um pouco mais a edição de imagens com ênfase em natureza, mas aqui na própria apresentação, né, nesse vídeo, eu vou estar dando ensinando duas ferramentas, né, para vocês, uma no Lightroom e outra no Photoshop, né? Então, nessa apresentação, eu gostaria de estar iniciando, né, com um pouco sobre nós, né, um pouquinho, algumas informações que às vezes não são tão claras, é importante ressaltar, né, antes da gente começar de fato na parte da edição, beleza? Então, eu e Jorge Lucas, em parceria, né, em sociedade, criamos a Borges Atlantic, né? Então, desde 2018, né, estamos aí atuando na região com aviturismo, né? Então, a gente faz esse movimento de ecoturismo local aqui na região, né? Nasci em Resende, né? Nascemos em Resende, no caso, mas atualmente eu moro aqui em Penedo, que é o Parque Ecológico de Itatiaia, né, Rio de Janeiro, e Jorge Lucas atualmente mora em Resende. Então são cidades vizinhas, né? E com isso formamos, né, essa sociedade, essa parceria, né, a partir de 2018 profissionalmente, com a missão de promover a integração homem-natureza através da observação e fotografia de aves, né? Nós percebemos o potencial da observação de aves nessa questão de interação, né, entre ser humano e natureza, entender um pouco mais do comportamento das aves e entender um pouco mais sobre o mundo delas, né? E que são seres que estão aí sempre ao nosso redor e muito presentes, né? Que auxiliam muito aí na preservação e manutenção da nossa natureza. E a Borges Atlantic também tem isso enraizado, que é incentivar a preservação e conscientização ambiental com trabalhos voluntários, né? Então, antes da gente criar a Borges Atlantic, né, atuar profissionalmente, a gente já fazia alguns trabalhos de educação ambiental aqui na região, né? A gente iniciou com um seminário de fotografia, né, um seminário fotográfico no Parque Nacional Itatiaia. Isso foi em 2017, no início de 2017. Nessa mesma época, a gente também fazia o curso de fotografia da Cruz Vermelha Brasileira de Resende. Então a gente acabou conciliando aí os alunos que faziam aula de fotografia com a gente, né, na Cruz Vermelha,
e convidamos, né? E eram todos moradores do entorno, né? Alguns ali não conheciam o Parque Nacional de Itatiaia, né? Que é o primeiro Parque Nacional do Brasil. Então foi uma experiência bem legal, assim. Foi o nosso primeiro projeto, né? Que eu e Jorge criamos, né? Desenvolvemos. Muitos apoiaram, contribuíram e incentivaram, né? Deram forças para a gente seguir em frente, né? E pôr para funcionar esse seminário. Foi bem interessante essa experiência e depois daí a gente não parou mais, né? Então, essa palestra que a gente fez nessa escola municipal aqui na nossa região também, que é na Serrinha do Lambari, que faz parte de Resende, muito próximo aqui. É uma escola que fica numa área de preservação ambiental, né? Que é a APA, Serrinha do Lambari. Então, são locais, né? Escolas como essas que é super importante ter sempre esse olhar, né? Essas atividades de educação ambiental para ir conscientizando ali o futuro, né? As crianças que são o futuro aqui da nossa região. Também já fizemos aqui uma exposição com o grupo COA, né? Sul Fluminense, que é o grupo no qual nós participamos e que também temos uma grande ajuda, assim, sabe? Um grande incentivo, né? Do COA, um super apoio também. A maioria deles moram em locais super interessantes, que tem comedouros, então a gente está sempre visitando um outro, tem sempre um apoio bem mútuo, muito interessante. Então, a gente, no caso, a Borges Atlantic, nessa exposição fotográfica, nós fizemos toda a logística, né, toda a organização, né? Desde a edição, desde a recolher as imagens, né? Cada membro do COA fez a doação de 2 fotografias, né? Então, aí fiz o tratamento das imagens, levamos para a gráfica, fizemos toda essa logística de montagem da exposição. E isso foi no shopping da cidade, né? Um shopping super visitado e o resultado foi muito legal, inclusive a inauguração, todos puderam estar presentes, muitas pessoas puderam estar presentes, né? Pessoas queridas também. E foi bem legal, né? Essa exposição então foi do Corso Fluminense, no qual a Borges Atlantic pegou aí essa parte logística e o COA contribuiu conosco, né? Foi um trabalho, né, bem interessante para a gente. E com isso, né, com essas fotografias que o COA mesmo, cada um pôde comprar, né, a sua fotografia, né, a sua impressão. Então, o que a gente decidiu em conjunto doar, né, essas fotografias para as escolas. Então, foi super interessante. Como foram bastante fotografias nessa exposição aqui no shopping da cidade, a gente dividiu em 2, né, e doamos para 2 escolas diferentes, né. Uma escola fica em Resende, né, que é Abraão Irmão Rimemói, e a escola Campo Belo, que fica em Itatiaia. Também foi bem legal, as crianças também gostaram bastante. Então essas 2 escolas, né, municipais aqui da região, né, o COA Sul Fluminense, né, fez essas doações das fotografias. Então todos ficaram bastante contentes, né, as crianças gostaram muito. Isso foi uma experiência bem legal também.
e que esse ano nós iríamos continuar, né? Ambas exposições que foram feitas, né? Ambas doações foram o ano passado, em 2019. Então este ano nós iríamos continuar, né, com esse trabalho, mas não pudemos fazer nada do tipo, né? Então agora falando um pouco mais direcionado, né, sobre o assunto, o qual é o título desse vídeo, é edição de imagens, né, na visão da Borges Atlântica, né? Ou seja, a gente visa deixar a fotografia mais natural possível, beleza? Nas manipulações e tratamentos. Então, quais são as modificações, né, possíveis, né? A gente traz as cores reais da ave ou do animal que foi fotografado, enfim. Destacando os detalhes mais importantes, né, do objeto principal e deixando a fotografia com maior qualidade, né, e alterando o mínimo possível o cenário, a não ser que você sinta, né, a necessidade de fazer alguma manipulação, tá? E falando um pouco mais sobre essas melhorias, né, também pode ser corrigidos ruído do fundo, isso não tem como correr. Ruído no fundo é o que incomoda muitas pessoas. Inserir mais nitidez, correção de cores, remoção de sombras acentuadas, destacar os olhos, entre outros pontos chaves, né, que fotografia tem, e entre outras melhorias. Correções necessárias, principalmente quando queremos imprimir, né? Para quem quer participar de exposições ou concursos de fotografia, fazer quadros para imprimir e colocar em casa, é super importante a gente ter essa noção básica de correção da nossa fotografia para a gente ter um resultado bem legal quando for principalmente imprimir. Nas redes sociais, geralmente o ruído do fundo, por exemplo, não é tão ressaltado quanto seria numa impressão grande, beleza? Então, assim, a edição feita para as redes sociais, para postar na internet, é uma edição um pouco mais simples de ser feita, beleza? Então gasta um pouco menos de tempo. Agora, fotografias para participar de revista, exposições e concursos exigem um pouco mais de tempo, um pouco mais de entendimento e sensibilidade no olhar para fazer essas edições. Então tem aqui algumas fotografias, né, algumas edições feitas aqui. No caso esse foi pelo Lightroom. São edições bem básicas, mas que já faz a diferença, a ave fica mais destacada, né? E o fundo não é prejudicado, o fundo não fica tão claro, né? Mesmo que a ave tenha clareado um pouco mais. O fundo também, que geralmente é um pouco complicado de lidar, né? Então, essa fotografia aqui do antes, né, com esse fundo branco atrás, conflita muito com o objeto principal. Então, somente pelo Lightroom foi possível fazer essa melhoria que a gente pode ver aí na foto do lado direito. Beleza? Então a gente vai de fato, né, para edição na prática, beleza? Que primeiro a gente vai falar então sobre remover ruídos no fundo pelo Lightroom. Então vamos lá, agora aqui na tela do Lightroom. Eu tenho aqui uma fotografia, né, que eu fiz aqui perto de casa,
do chupa-dente. Me parece que ele é jovem, né? Mas é um macho, né? Chupa-dente macho. E são aves florestais, né? Gostam de locais úmidos. E com isso a gente precisa aumentar um pouco mais o ISO, né? Para conseguir luz, né? E fazer a fotografia, né? Ter uma luz suficiente para mostrar os detalhes da ave. Então aqui eu tive que utilizar, né, 2000 de ISO, certo? 320 de velocidade, se não me engano eu estava sempre pé. Então 2000 de ISO, eu sei que minha câmera ainda faz uma foto interessante, beleza? Então eu vou fazer aqui já o recorte. Eu tirei um pouco do cenário aqui, né? E eu avalio também a qualidade da imagem para poder fazer esse recorte, tá? Então, se eu ver que a qualidade da imagem ou o ISO foi muito alto, tipo 4000 de ISO, eu não faço um crop muito avantajado. Eu faço o mínimo de corte possível. Então, depois desse recorte, eu vou já direto, de fato, então, utilizar a ferramenta que eu uso para reduzir o ruído do fundo, beleza? Então eu utilizo o pincel de ajuste, tá ok? O pincel de ajuste é uma das ferramentas que o Lightroom tem, que utiliza a máscara, E essas máscaras nós podemos colocar elas em qualquer local da nossa fotografia. Então, eu vou acionar aqui o pincel de ajuste, tá? Eu preciso dar um clique, né? Um ponto para ele criar um ponto inicial, tá ok? Então, o primeiro clique eu já coloquei ele aqui no fundo, né, da imagem, para que eu possa entender que esse primeiro ponto, esse ponto aqui, é da máscara que eu vou estar inserindo no fundo da fotografia. Então aqui com o botão de scroll do mouse, né, a bolinha do mouse, a gente girando ela, a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho do pincel de ajuste. Então, a gente tem esse painel aqui do lado direito, esse painel cinza claro, né? Ele é acionado quando a gente entra nessa ferramenta, pincel de ajuste, tá? Que é a ferramenta que a gente está agora. Então, até aqui em fluxo, difusão, tamanho, é a parte que a gente vai configurar o pincel, tá? No caso aqui, a difusão, para fazer esse tipo de seleção, que é no fundo, você pode deixar entre 25 a 30 de difusão, tá ok? O tamanho você vai ajustando conforme você vai passando nos locais. Se precisar diminuir, você consegue, né? Diminuir para passar em locais menores. Dá o zoom quando for preciso, né? Aperta a barra de espaço e dá um clique que você consegue o zoom, tá? Então, olha, a gente consegue ver essa máscara, a gente precisa ver essa máscara que a gente vai estar aplicando. E como que a gente faz isso? Aqui embaixo tem uma opção escrito mostrar sobreposição de máscara selecionada, aqui embaixo, onde meu mouse está. Então a gente aciona essa opção, tá? E a gente pode começar a passar essa máscara,
beleza? O que é interessante dessa máscara para reduzir ruído aqui no Lightroom? O que é interessante? A gente não vai reduzir ruído da ave, né? Quando a gente reduz o ruído da ave também, a gente perde um pouco de nitidez, de detalhe das penas, tá? Então, com a máscara, a gente vai passando nos locais que a gente precisa reduzir o ruído. Então a ave fica fora disso, certo? A gente vai fazendo essa seleção. Eu só tô clicando com o botão do mouse, segurando o botão do mouse e passando, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, né, para não estender muito, eu tô com um outro arquivo aqui com a seleção já completa, tá? Então, ó, vou mostrar aqui um pouco mais sobre a seleção, tá? Não tem problema a gente passar um pouquinho em cima do objeto que está em foco, né? Não tem problema. Se borrar um pouco, você pode apertar o Alt que ele e passando que ele vai apagando, tá? Segura a tecla Alt, ele apaga, tá ok? Então eu vou acessar aqui, vou dar um OK aqui primeiro para sair da ferramenta de pincel de ajuste e eu vou para outra fotografia aqui que eu já fiz a seleção do fundo, tá? E no caso ela já é uma fotografia pronta, já tá feita todas as edições possíveis de melhoria, né? Mas primeiro eu vou entrar aqui no pincel, clicar no pincel de ajuste. E vocês podem ver aqui que o pincel de ajuste do fundo é esse aqui, né? Que tá de fato aqui no fundo, ó. Já mostrou aí pra gente como foi a seleção, né? A seleção foi aqui completa do fundo todo. E a ave e o galho que está pousado, a gente não faz a seleção. Então com isso a gente consegue fazer uma redução de ruído intensa se for preciso e não prejudicar a ave, certo? Então esses outros pontos cinzas aqui são outros pontos de pincéis também, pincel de ajuste. Só que aqui a intenção do pincel foi para fazer uma correção nos olhos e esse outro pincel aqui que foi criado foi para corrigir o bico, tá? Alguns detalhes que fazem uma diferença bem interessante, beleza? Então a gente consegue acessar, tá ok? A gente consegue acessar esses pincéis de ajuste, mesmo que a gente saia, vai editar outra foto. Quando a gente volta na foto que já foi editada, a gente tem ali ainda todas as informações, todas as edições que foram feitas na foto, tá? Então, já fiz aqui uma edição bem completa, tá? Deixa eu ver aqui se consigo pôr antes e depois. Consigo. Então essa foi uma edição feita inteiramente pelo Lightroom, tá? Correções de redução de ruído no fundo, tá? Ó, aqui vocês vão conseguir ver com mais clareza também essa parte de cima, né? Nessa fotografia aqui à esquerda a gente tem um pouco mais de ruído e aqui à direita a gente tem quase nada de ruído, né? Então aqui na nossa esquerda a foto original com bastante ruído. Então essa aqui já editada, tratada, seria uma foto
legal para poder, bem interessante para imprimir, certo? Mas, e como que eu fiz para reduzir esse ruído, né? Então, vou mostrar para vocês aqui que depois dessa seleção, né, depois de inserir essa máscara, eu vou acionar aqui de novo no pincel de ajuste e entrar aqui no ponto inicial da máscara que foi utilizada para o fundo, né? Depois que a gente faz toda essa seleção direitinho, vai dar um zoom se precisar apagar, corrigir, ó, aqui tá bem detalhada, né? Certo? O pincel a gente consegue diminuir ele do tamanho que for preciso, tá? Vocês podem perceber aqui que eu passo um pouquinho em cima da ave, mas não tem problema, que não fica ruim, tá? E um dos motivos no qual eu faço redução de ruído no fundo aqui pelo Lightroom é que ele deixa um acabamento interessante, ele não deixa marcas, né? Não deixa rastros de edição, beleza? Então, seguinte, eu vou ocultar a máscara para poder fazer essa correção de redução de ruído. Então, eu não vou excluir a máscara, eu só vou ocultar ela para ver o que está por trás dela. Então, aqui embaixo a gente tem aqui essa caixinha e então a gente tira essa seleção pra gente ver como está o fundo, tá? Então aqui eu fiz uma série de modificações, tá? Mas o principal deles, no qual foi de fato reduzido o ruído, foi essa aqui, ruído. Fica aqui bem no finalzinho, tá? Então eu vou zerar ele aqui, deixar no 0. Vocês vão ver aí o ruído, certo? Vou tirar aqui mais um pouco. Então, vou agora colocar aqui a redução de ruído em 100% aqui pro lado direito, positivo, tá? Então, vocês conseguem perceber aí essa melhoria, essa diminuição de ruído do fundo, né? Bem gritante, bem... dá pra ver bem essa mudança. Então, o interessante é que a gente consegue estar fazendo outras melhorias, né? Com essa mesma seleção que a gente fez com essa máscara, né? Pro fundo, beleza? Então, vocês, se quiserem entender um pouco mais, né, sobre essa ferramenta de pincel de ajuste, né, que é uma máscara, se quiser entender um pouco mais, é uma ferramenta super interessante. Entre em contato com a gente, temos cursos online, então vai ser bem interessante. É uma interação 100% online, tá? No qual eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e vocês vão acompanhar passo a passo desde o início a edição, né, o tratamento de uma fotografia. E lembrando que as fotografias que são editadas são do próprio aluno, beleza? Então a gente trabalha em cima da sua própria fotografia, que é bem interessante também, beleza? Então, para não estender muito o vídeo, para não ficar muito longo, agora vou mostrar um pouco do nosso site para vocês, né? Antes dessa parte do bônus, eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso site para vocês estarem visitando, né? E quando quiserem se inscrever para um dos nossos cursos e saber mais detalhes, a página inicial você consegue fazer a inscrição, né? Sua inscrição. E temos aqui então sobre nós, né? Como nós iniciamos. E sobre nós tem sobre os trabalhos voluntários, depoimentos.
Tem aí a página de serviços, todos os serviços ativos, né, atualmente. Tem a nossa galeria de aves em movimento. Temos aí a área de roteiros, certo? Vocês podem saber um pouquinho mais sobre também preguiamento. E esse é o nosso diário de campo, né? Todos o que vem ocorrendo e contatos, beleza? Então visitem o nosso site, mais informações, tem tudo lá, inclusive os nossos contatos também, beleza? Aqui tem alguns depoimentos de alguns alunos, né? E clientes nossos também que visitam aqui a região e que fazem aqui o passeio fotográfico com a gente. Então é bem interessante aqui esses depoimentos, que são as avaliações do Google, né, que os nossos alunos fizeram, bem interessante. Ficamos bastante contentes quando nós conseguimos, né, deixar os nossos amigos e clientes felizes, né, com o nosso trabalho. Que atualmente vivemos de fato disso, né, do ecoturismo aqui na região e de aulas, né, online principalmente, também tem nos ajudado muito, né, nessa pandemia, nesse problema todo aí que estamos tendo na economia, né. Então, quem quiser está dando uma olhada aí nos comentários, né, nos depoimentos dos alunos que já passaram por nós, né, já finalizaram as aulas, né. Se quiserem dar uma olhadinha lá para saber um pouco mais, ver como são as reações das pessoas, passa lá no nosso perfil no Google Maps, né, que é Birds Atlantic, e lá tem as recomendações, né, pelo Google mesmo, você pesquisando Birds Atlantic, lá vai aparecer o nosso perfil no Google, vocês conseguem estar vendo as avaliações e avaliando o nosso trabalho, beleza? Então, o nosso resultado, né, da nossa aula prática de hoje, né, dessa demonstração de correção, foi a redução de ruído, certo? A gente consegue ver aí um pouco mais aproximado, né, como fica aí o acabamento, né, qual é a diferença. Então, vamos lá para a parte do bônus, né, a edição na prática de fato, que é remover galhos de cima do objeto principal. Bem interessante, né? Então vamos lá agora para a nossa última parte do vídeo, né? Que é aquele mistério para grande maioria de como fazer para remover o galho, né? Que na maioria das vezes fica na frente da ave, do objeto principal, né? E que incomoda bastante, que às vezes é uma coisa simples que pode ser feita, que vai fazer toda a diferença. Então aqui no Photoshop a gente, para fazer essa correção inicial aqui, dessa remoção tanto da folhinha verde quanto do galinho, a gente vai utilizar o carimbo, ferramenta carimbo, beleza? E essa ferramenta, ela faz clones, então com isso facilita aí a correção, né, da nossa fotografia. Então, o que eu vou fazer aqui? O clone, ele precisa ser perfeito, né? Porque a gente vai estar mexendo aqui com detalhes, né? Detalhes de pena. Então aqui tanto a opacidade aqui em cima, né? Tanto a opacidade quanto o fluxo, a gente precisa deixar aqui em torno de 90%, tá? Fluxo, opacidade, 90%, para ele fazer um clone com
mais detalhes possíveis, sem deixar muito marcado, muito rastro, né? Clicando no botão direito, a gente tem aqui a opção de alterar o tamanho, tá? Alterar o tamanho do carimbo, deixar grande ou bem pequeno, tá? Vai depender da necessidade. E aqui a dureza a gente pode deixar em 70%, beleza? Que ajuda também a não deixar marcas e rastros de edição. Então aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho do carimbo, tá? E vou apertar o Enter aqui e vou iniciar aqui nas costas, beleza? Para isso, para fazer um clone de um pedaço, eu preciso apertar o Alt, segurar o Alt do teclado, tá? E depois disso, eu escolho um local, dando um clique só, apenas um clique. Então eu vou fazer essa cópia aqui, nessa parte aqui das costas primeiro, tá? Eu vou dar um clique aqui, pronto, soltei tudo, o botão, soltei o Alt, soltei o mouse. E agora eu vou levar o mouse aqui para cima do galho, né? Que tá sobrepondo aqui, passando em cima da árvore. Então a gente vai encaixando aqui, né? Conforme a simetria, né? Dos desenhos aí, dos detalhes da árvore, tá? Então aqui, ó, já dei 2 cliques, tá? Já dei 2 cliques. Vejo que pode ser melhor, que aqui ficou um pouquinho diferenciado, então eu dou Ctrl Z, volta, tá? E vamos fazendo de novo, ok? Eu vou fazer uma outra marcação aqui apertando o Alt de novo, só que um pouquinho mais para cima. Soltei o Alt e soltei o botão do mouse. E tô levando o mouse aqui para cima da parte do galho. Então, eu vou dar uns 3 cliques aqui. Aí, ó, o resultado ficou bem melhor, né? Depois dessa correção aqui nessa parte das costas, a gente pode estar utilizando a ferramenta laço, tá? Fica aqui nessa barra de ferramentas, o laço. Então, com o laço a gente vai fazer essa tentativa aqui, né? No qual a gente contorna todo o objeto que a gente quer remover, tá? A gente faz esse contorno e a gente faz o seguinte: depois desse contorno, dessa seleção, a gente clica o botão direito, vai em preencher. O conteúdo precisa ser sensível ao conteúdo. Aqui tudo ok também, não precisa mexer, é só dar um ok que ele faz esse trabalho automaticamente. Então vamos ver o resultado. O resultado ficou bem legal, já é mais prático, né? Aqui esse verde a gente vai utilizar então novamente aqui a ferramenta carimbo, né, que faz o clone. Eu vou diminuir aqui o tamanho e começar a correção aqui agora, tirando essa folhinha verde, né? Então eu vou fazer um clone aqui dessa parte de cima e trazendo aqui para baixo, certo? Aí eu vou aqui copiar aqui em cima e ir trazendo para cima e fazendo essa mesclagem, tá? É importante. Então copia um pouquinho de um lado, copia um pouco do outro e vai fazendo essas correções. Aí aqui esse restinho que sobrou aqui, a gente continua passando mesmo o carimbo, que fica interessante, ó. Aqui a gente tem esse espaço para isso.
Então fica legal também fazer a correção aqui com carimbo, tá? Então, quando errar, dá Ctrl Z e faz tudo de novo. Eu sempre faço isso. Tá? Então, ó, creio que vocês devem ter gostado. Se caso não tiver pegado, né, para as pessoas que são iniciantes, que nunca mexeram no Photoshop, às vezes vai ter um pouco de dificuldade de pegar assim de cara, de primeira. As aulas de edição de imagens, né, pra gente é online e individual, tá? Tanto finais de semana quanto dias de semana, de manhã à tarde, até à noite também estamos disponíveis, tanto para aula de edição de imagens quanto de fotografia de aves, né, e aves em movimento também, que é bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu vou aqui voltar na apresentação. Então aqui o nosso bônus, né? O resultado dessas correções de remoção de galhos, vocês podem estar vendo aí, que é bem interessante, né? Bem prático. Então, com poucas ferramentas, a gente consegue fazer correções excelentes. Então, com esse mesmo elemento, essa mesma ferramenta, você consegue fazer diversas correções nas suas fotografias no modo geral, tá? Então, basta criar uma sensibilidade ali no uso da ferramenta que você vai ter, né? Vocês vão ter resultados incríveis. Então é isso, gente. Eu queria passar nesse vídeo, né, para vocês. Espero ter aí ajudado o possível, né, vocês. Então, para mais informações, se alguém tiver interesse em nossos cursos ou conhecer aqui a nossa região, né, aqui na Serra da Mantiqueira, conhecer o Parque Nacional do Itatiaia, né, as montanhas de altitude, o Parque Nacional do Itatiaia, a parte de baixo também, que é bem interessante. E aqui a região ao redor, né, é uma região bem rica em natureza, a Mata Atlântica. Então, aqui nossas passarinhadas, né, são mais com o intuito, mais focados na fotografia, beleza? Então, assim, os liferes, né, as novas espécies acabam sendo uma consequência. De fato, as pessoas nos mostram a lista de aves interessadas, né, que elas querem fotografar, mas não é um objetivo assim principal da passarinhada fotográfica, beleza? Então, mais detalhes sobre roteiros e orçamento também, só entrar em contato com a gente. Aí tá o nosso número do nosso WhatsApp, né, do nosso celular, nosso e-mail também. Quem puder também seguir nossas redes sociais, beleza? O nosso site eu já falei, né, anteriormente, lá mostrei um pouco. Tem bastante informação lá sobre o curso, né, os cursos online principalmente, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que viram aí o vídeo até o final. É um vídeo bem longo, né, mas a edição de imagens é assim mesmo. E quando se quer passar um conteúdo legal, assim, que as pessoas consigam pegar o máximo possível, realmente, ainda bem que tem os vídeos, né, que são gravações que a gente pode ver várias vezes, repetidas vezes, e quando puder, conforme pode. Então é bem interessante, né, por isso que eu faço questão de estar gravando esses vídeos. Então, obrigado a todos e até um próximo vídeo, que com certeza a gente vai estar sempre aí disponibilizando novos conhecimentos, né, e compartilhando o que a gente sabe, beleza? Obrigado então a todos, até breve.